Olá, eu chamo-me Clésio, venho cá partilhar um tema extremamente importante. Este tema poderá ajudar de uma certa forma a vários jovens que muitas das vezes têm tido um pensamento fechado. Por que eu digo isso? É que no mundo em que nós estamos, ou nos tempos atuais, os jovens têm se desviado muito por força do pensamento. Esse pensamento, o qual muitas das vezes não lhes tem feito a crescer, não lhes tem feito a mudar a forma de pensar. Por que eu digo isso? Digo isso porque muitos jovens vivem o presente. Vivem o agora. Claro, é muito bom ter viver agora. Mas também temos que, neste agora, temos que viver de uma forma correta. Temos que construir um pensamento positivo que nos possa servir de suporte ao nosso percurso juvenil, a nossa vida. O tema tem a ver com a diferença entre um jovem, ou seja, um filho herdeiro, um filho sucessor. O que é isso, Clésio? Simples, vou lhe explicar. Um filho sucessor é aquele que diz que, olha, eu não preciso tudo do que é dos meus pais antes que, em primeiro lugar, eu saiba como construir, como adquirir aquelas coisas. Eu preciso dos meus pais, é um ensinamento de como fazer, como caminhar, como alcançar, como andar de uma forma correta para poder alcançar aquelas coisas. Esse aqui é o pensamento de um filho sucessor. Um filho sucessor é aquele que diz que tudo que é do meu pai, nem tudo que é do meu pai é meu. Enquanto ele estiver vivo, aquelas coisas são dele. Muito importante o pensamento do jovem sucessor. Um filho sucessor é aquele que diz que, olha, pai, peço que me ensine como alcançar esta meta. Pai, peço que me ensine como conduzir essa viatura. Pai, como é que posso fazer para chegar àquele lugar? Esse aqui é o pensamento de um filho sucessor. O pensamento de um filho sucessor. Um filho sucessor é aquele que antes dos pais fazerem por ele, ele procura saber como é que se faz. E um pai só dá, ou seja, só deve dar a um filho quando sabe que aquela coisa
O meu filho, por mais que apareçam vários obstáculos, o meu filho vai poder alcançar, vai poder pegar aquela coisa, vai poder caminhar, e ainda que existam obstáculos, ele saberá como andar, saberá como se defender, saberá como se proteger daqueles obstáculos. Esse aqui é um pai. Todos são pais, mas privilegio aqueles pais que dizem que tudo o que eles constroem é deles. Corretíssimo. Por quê? Eles construíram aquele legado. Eles construíram aquele título. Um filho herdeiro que por outro lado é o mesmo, é um filho, mas com outro pensamento. Um filho herdeiro é aquele que diz, olha, tudo que é do meu pai é do meu pai, eu não preciso trabalhar para nada, não preciso estudar, não preciso não preciso trabalhar para chegar aos Estados Unidos da América, eu não preciso estudar para chegar ou para alcançar a esse objetivo, eu não preciso fazer nenhum esforço para chegar além, ao mais além, porque os meus pais já fizeram, fazem e farão por mim. Esse é que é o pensamento de um filho herdeiro. Irmão, irmã, o meu conselho é: deve mudar a forma de pensar. Porque nem tudo que os nossos pais fazem, enquanto ainda eles estiverem vivos, é nosso. E mesmo que eles não estejam vivos, podem não ser nossos, ainda que sejamos filhos. A diferença entre um filho sucessor e um filho herdeiro. Pai, mãe, mude a forma de pensar. Não dê a tudo seu filho sem primeiro estudar, sem primeiro saber se ele está preparado para segurar aquelas coisas que vai dar ou não. É importante dar, sim. São seus filhos, sim. Mas ensina seu filho a caminhar sozinho. Isso estará a honrar o seu filho. Honra não é só dar pão e leite a um filho. Educar é honrar um filho. Ensinar é honrar um filho. Ensinar um filho como caminhar, como alcançar as coisas é honrar um filho. Isso é que é importante. Por isso, o meu conselho hoje para os jovens é que devemos mudar a forma de pensar. As coisas que os nossos pais constroem são nossos quando eles nos dão. Mas antes deles nos darem, nós devemos construir um pensamento de nós próprios
procurarmos saber como caminhar sozinhos para poder alcançar aquelas coisas. Isso poderá muito bem ajudar futuramente como andar, como se defender, como caminhar quando já os tem. Os nossos pais, a função deles é nos manter seguros, é nos ampararem, nos darem tudo até uma determinada idade, mas chega a uma determinada idade em que eles devem nos deixar a caminhar sozinhos, como se fosse passarinho. Passarinho dá de comer aos filhotes, mas chega um determinado momento em que ele os pega, vão à caça, ou lhes pega, lhes coloca a um determinado limite, lhes larga, que é para poderem eles treinarem sozinhos, para poderem conseguirem andarem sozinhos. Não por mal, mas porque é muito importante. Não são todos os meus momentos que os nossos pais vão estarem conosco, mesmo ainda vivos. Não desejo que o desaparecimento físico, mas digo especialmente, mesmo eles ainda vivos, eles têm um determinado momento em que eles devem sentarem, descansar. Eles usufruírem daquilo que eles lutaram para ter. Agora, as coisas dos nossos pais podem serem nossos depois deles terem a certeza de que nós podemos saber administrar aquelas coisas. Porque o que equivale um pai oferecer uma empresa a um filho herdeiro? O filho herdeiro não vai saber administrar aquela empresa. Mas se um pai te leva uma empresa, dá ou imposta o seu filho sucessor, com pensamento de sucessor, ele tem máxima certeza que o seu filho vai poder dar continuidade à boa administração, à boa gerência daquela empresa. Ele pode sentar, pode não estar presente na empresa, sabe que o seu filho vai muito bem administrar a empresa. Mas se levam a sua empresa, dá um filho herdeiro, poderá muito bem não conseguir dar ao avante daquilo que são as conquistas do seu verdadeiro pai. Então, é isso, meus irmãos, jovens, vamos mudar a forma de pensar. Pais, o meu conselho é, só deve dar ao seu filho quando ter máxima certeza de que ele está preparado. Deve dar sim, mas me falo daquilo que é o pensamento, daquilo que é o pensamento do jovem. Esse aqui é meu parecer, essa aqui é a minha contribuição. Espero que tenham gostado. Para os que não gostaram, minhas sinceras desculpas, mas vi que há uma grande necessidade de eu poder partilhar esse pensamento
que é a diferença entre um filho herdeiro e um filho sucessor. Para um filho herdeiro, ou um jovem que tem um pensamento de um filho herdeiro, espero que a partir deste pequeno vídeo, ou a partir dessa pequena informação, possa lhe ser útil. Não no sentido pejorativo, mas sim num pensamento de poder observar as coisas de uma forma diferente e dizer, olha, sim, há uma necessidade de eu poder mudar. Isso será importante para ti. Porque aí já saberá ser autônomo. Será ser autônomo. O ser autônomo muitas das vezes não significa desrespeitar os nossos pais. O ser autônomo muitas das vezes não significa nós não considerar os nossos pais, mas sim ter um pensamento construtivo, ter um pensamento de crescimento. E para os filhos sucessores, estão muitos de parabéns e aconselho-os que eles continuem com esses pensamentos. Uma linda mensagem ou um lindo trecho de um dos homens da história bíblica, que é o Salomão. Apareceu-lhe um anjo de Deus. Disse: Senhor, eu lhe peço só uma coisa: a sabedoria, o espírito de sabedoria. Olha, automaticamente o Espírito de Deus impulsou-lhe, porque era uma grande bênção. Porque o verdadeiro pai é aquele que não pensa duas vezes para dar a um filho que já sabe o que quer. Ou seja, ele já sabe o que ele precisa. Muitas das vezes não o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos. O Espírito de Deus se impulsou em Salomão. O Salomão andou a vida inteira com espírito de conhecimento. Ele andou sabedoria. Por tudo que ele fazia, estava lá o suporte divino. Através do pensamento, meu irmão, do conhecimento, saberá como andar, onde andar e com quem andar, para poder ter um crescimento cognitivo, um pensamento, um crescimento saudável. Isso é o que eu tinha por partilhar no dia de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.